Minha trajetória profissional, como tudo começou, onde começou, como cheguei onde eu cheguei, apaixonada por tudo que eu faço. Quem me conhece sabe, dentro dos atendimentos terapêuticos, dentro das classes que eu ministro hoje, quem me conhece sabe o quanto que eu sou apaixonada por tudo isso que eu faço. Eu comecei com 14 anos de idade a trabalhar com o público. E, gente, eu trabalhei em sorveteria, eu trabalhei em padaria, eu trabalhei com o público dessa maneira. Esses lugares, eles me ensinaram a ter contato com pessoas, a conversar com as pessoas, a como me comunicar, como conversar, entender dentro daquele trabalho que eu estava oferecendo as necessidades da pessoa ali, naquele momento. E isso foi um ponto muito importante, né? Então, para que você que não sabe, sim, já fui balconista de padaria, sorveteria, trabalhei numa loja de cosmético, eu também trabalhei num frigorífico. Sim, acho que eu tava na época com uns 19 anos, 18, 19. Eu trabalhei num frigorífico, eu embalava salsicha, gente. Era tudo um processo todo manual ali. E aí dali o pacote ia para uma máquina de selamento e toda essa coisa. Então, quem me vê hoje não imagina todo o processo que eu passei, todo o passo a passo que eu tive da minha vida profissional, trabalho, sempre tive vontade de trabalhar, sempre tive disposição e comecei dessa maneira. Com o passar do tempo, eu tive uma possibilidade, isso já lá para os 20, 21 anos, eu tive uma possibilidade de trabalhar numa loja de cosmético. Nessa loja, a gente tinha que fazer demonstração de produtos, né? De cosméticos, de sabonetes, era uma linha toda completa de perfumes. Então, nessas demonstrações, tinha uma coisa inclusa, que era quando a pessoa fazia uma compra, um determinado valor na loja, ela ganhava uma hidratação facial. Na época a gente chamava de limpeza de pele, mas não era uma limpeza de pele, era uma hidratação ali, uma higienização facial, que a pessoa ganhava por ter comprado aquele, era um brinde dentro daquele valor de compra. E ali eu tive que aprender sobre tipo de pele, uma pele oleosa, mista, seca, para poder é, oferecer esse trabalho, essa limpeza para os clientes que ganhavam, né, esse brinde, esse prêmio na época. E aí eu fui obrigada a aprender, eu fui obrigada a aprender um pouco sobre massagem. Na época desenvolvi ali o aprendizado com Duin, que era uma técnica que trabalhava alguns pontos no rosto, se fazia pressão ali nos pontos. Foi a primeira técnica de massagem que eu aprendi na minha vida, gente. Foi esse Duin facial. E associado a essa limpeza, entre aspas, essa higienização, né, facial que a gente fazia com os produtos da própria linha. Então, os clientes iam, compravam na loja, ganhavam esse brinde, e a partir daquele brinde a gente fazia lá, marcava, agendava o horário, a pessoa ia, e eu que fazia todo o atendimento ali das higienizações e tal. E ali comecei esse processo, né? Então, identificar pele, identificar qual produto era o melhor. E ali também era um gancho para venda, né? O cliente ia, gostava às vezes do produto e queria levar embora, levar para casa para continuar usando. Isso era bem interessante. Então, acabava sendo um gancho ali para para venda, né? Para dentro da empresa ali que eu prestava serviço, da loja que eu prestava serviço. Então, eu fazia parte ali do processo de venda. Com o tempo, os meses, eu lembro que eu recebi uma proposta da dona da empresa sugerindo fazer um curso de massagem, massoterapia. E eu nunca tinha me imaginado fazendo esse tipo de coisa, massagem nas pessoas. E topei, fui fazer esse curso, porque tinha uma linha corporal, né? Dentro dessa linha de cosméticos existia alguns produtos corporais, óleos de massagem, óleos hidratantes pro dia a dia, tinha uns cremes hidratantes que era bem bacana. Então aí veio a sugestão de vamos oferecer, além
da higienização facial, vamos oferecer também como brinde a massoterapia. E se o cliente tiver interesse, ele pode continuar fazendo sessões de massoterapia. E aí a empresa se desdobrou ali, além dos produtos que eram a venda, né, dos cosméticos, também tinha um lado que era a prestação de serviços, e foi assim que eu comecei a trabalhar com a massoterapia. Então, na época eu fazia massagem relaxante, aprendi a fazer depilação, aprendi a fazer limpeza de pele, e aí foi agregando valor a tudo aquilo que a gente já fazia, e os produtos que a gente já utilizava ali da linha, né, e foi agregando valores. E quando eu me vi, eu estava atendendo um público bem grande, que iam não só os clientes que tinham os brindes ali da loja, né, naquela época, mas também pessoas que estavam interessadas em receber aquela massagem de mim, de receber uma higienização, e aí elas começaram a procurar o serviço em si. Nesse lugar eu fiquei aproximadamente uns 3, quase 4 anos, prestando serviço. Essa loja, com o tempo, veio a fechar, uma espécie de uma falência ali, ela fechou. E aí eu fui dispensada desse lugar. Quando eu fui dispensada desse lugar, eu já tinha uma certa experiência atendendo pessoas com a massagem, com a limpeza de pele. Eu recebi uma proposta na época de uma esteticista que me convidou a trabalhar com ela. E, na verdade, ela queria alguém que desse um suporte para organizar a sala, para preparar todas as coisas que ela precisava para os atendimentos. Então, trabalhamos muito tempo. Foram quase 5 anos trabalhando com essa pessoa. Aproximadamente 1 ano trabalhando juntos, no mesmo ambiente. Era simultâneo. Ela fazia todo o trabalho de atendimento estético e eu era tipo uma auxiliar. E ali eu pude aprender muita coisa na área da estética. E aí fui voar para o campo da estética. Então fui fazer cursos relacionados à parte corporal, fui fazer curso profissionalizante de estética corporal, fui fazer o curso na época de drenagem, e aí eu prestei serviço nessa empresa. Era uma empresa que oferecia serviços estéticos, né, redução de medidas, limpeza de pele, era toda essa coisa. A depilação também foi algo que eu continuei desenvolvendo. E aí trabalhei anos, foram muito tempo nesse lugar, aproximadamente 5 anos, prestando serviço nessa clínica como esteticista. E o meu forte ali era o trabalho corporal, eram as massagens, as drenagens, o trabalho de redução, modelagem. E aí uma galera da cidade passou a conhecer um pouco da Morgana esteticista, passou a conhecer um pouco desse trabalho que eu desenvolvi nessa época, que era muito incrível. E aí, diante de alguns problemas pessoais, né, algumas pessoas sabem da baixa visão que eu tenho, por conta de um ceratocone avançado. Na época eu tive uma hidrópise ocular e isso acelerou o processo de ter que fazer um transplante. E com isso demorou um tempo até eu conseguir a córnea e tal. Quando eu consegui a córnea, eu tava doente, aí eu não pude ir pra cirurgia, eu tive que esperar mais um tempo. Foi todo um processo naquele período. E nesse processo foi quando eu acabei me desligando da clínica. Eu já não conseguia mais fazer depilações, aí eu encerrei. Eu não conseguia mais fazer limpeza de pele, pela baixa visão, aí eu encerrei, mas continuei fazendo as massagens, porque eu desenvolvi a questão do toque. Então, a percepção do toque pela falta da visão foi bem incrível. Isso me auxiliou muito, me fez me tornar a profissional de massagem, de drenagem, de redução, com o resultado que eu tinha. Tinha uns resultados assim incríveis, as pessoas me procuravam, saíam satisfeitas. E aí assim, teve o processo, o período onde eu tive que me desligar dessa empresa e aí passei a trabalhar por conta. Escolhi trabalhar por conta, montei minha salinha, era dentro de uma academia.
na cidade onde eu moro. E fiquei lá 8 anos nesse lugar. E atendi uma galera ali, alunos, pessoas que me procuravam pro trabalho estético. Então, fazia toda uma associação ali do trabalho estético, redução, as drenagens, e foi bem incrível. Aproximadamente quase 2 anos que eu estava atendendo nesse lugar, foi quando, 1 ano e meio, 2 anos, foi quando, pum, saiu o meu transplante. Tive uma córnea disponível e eu passei pelo processo, a cirurgia do transplante de córnea, e eu sou transplantada hoje, vai fazer 15 anos, esse ano aqui. E aí foi ali que eu já vinha trabalhando de uma forma diferente. Tive auxílio de uma profissional super querida nesse período, que me deu um suporte para poder passar por todo esse processo do transplante de córnea. E aí eu me encantei com o trabalho dela. Ela fazia um trabalho terapêutico, a massagem terapêutica. Ela desenvolveu um trabalho dentro do conhecimento da medicina chinesa. Então, ela trazia realmente o equilíbrio físico, emocional, mental. Era muito, muito incrível. E um dia eu falei para ela assim, eu escolho aprender isso aí. Eu escolho levar isso para os meus atendimentos. Então, a pessoa que trabalhava só com estética, né, naquele período, naquele processo, eu reconheci que através da massagem era possível criar algo a mais, ir além, né? Bom, beleza, vamos lá, aprender um pouco disso aí. Aí eu fui conhecer um pouco da medicina chinesa, fui fazer o curso dos 5 elementos, que hoje é algo que eu trago nas minhas formações. Eu fui aprender o shiatsu, e aí eu fui buscar um pouco das técnicas dentro da medicina chinesa, fui aprender a auriculoterapia, ventosa terapia, e comecei a agregar essas técnicas dentro do que eu já fazia. Então, eu era uma esteticista procurada para redução de medidas, drenagem, e aí eu comecei a agregar o valor do que eu oferecia com essas técnicas. Fui incluindo a auriculoterapia no atendimento, o shiatsu, e aí, pasme, eu comecei a perceber um resultado muito, muito rápido. Quando eu comecei a incluir essas técnicas associada à estética, eu percebi mudança de comportamento nas pessoas. Eu comecei a perceber que o corpo delas respondia muito mais rápido. O tratamento que eu desenvolvia nessas pessoas começou a ter um resultado muito, muito mais rápido. E eu falei, escolho conhecer mais disso. E aí eu continuei estudando sobre metafísica da saúde, eu comecei a estudar sobre a correlação das patologias e o corpo, né? As patologias, as dores físicas e a correlação disso com o emocional. E comecei a agregar valor nos meus atendimentos. Na época eu chamava de estética terapia. Então a pessoa me procurava por um objetivo e a gente agregava o valor do trabalho estético, desenvolvendo ali um trabalho de equilíbrio emocional também. E isso fazia com que o resultado ia sendo cada vez mais rápido e intenso. Comecei a usar alguns fitoterápicos, florais, eu indicava algumas coisas para algumas pessoas específicas e eu só via mágica acontecendo. A aromaterapia é algo que sempre caminhou comigo, então usava os óleos essenciais nas massagens, eu costumava misturar ali nos cremes, nos óleos, desenvolvia tudo isso e usava, né, nas pessoas durante a massagem, então ela tinha o efeito da massagem em si, ao mesmo tempo potencializado com o efeito de um óleo essencial que trazia um efeito terapêutico. Então fui me apaixonando por tudo isso, desenvolvi depois os sprays aromáticos personalizados, então a pessoa me procurava para atendimento e eu às vezes complementava ali com um sprayzinho aromático. Fui estudar radiestesia, porque eu queria desenvolver algo específico para aquela pessoa. Então dentro da radiestesia, você faz uma leitura do campo energético da pessoa e tal. Eu falei, uau, é isso que eu escolho colocar aqui para criar as sinergias aromáticas. E aí eu comecei a desenvolver os aromas. Lembro de um caso de uma pessoa desses atendimentos.
Atendimento de estética, a pessoa me procurava para massagem, para drenagem, ia toda semana. E estava passando por alguns processos depressivos, ansiedade, né? Já estava num processo, passou pela ansiedade, depressão, e já estava num processo de pânico. A pessoa tinha dificuldade, tinha filhos pequenos para cuidar, trabalho, e assim, estava com muita dificuldade em conseguir se estabilizar. E eu lembro que atendi essa pessoa várias vezes, presencialmente, e fiz os aromas para ela ir usando. E a mágica foi quando ela chegou e fez assim: o aroma que você me deu me tira da crise. E eu falava assim: tá, mas as crises que ela tinha eram muito intensas. Eu falei: legal. E aí a gente continuou trabalhando com o aroma, lógico, ela fazendo outros tratamentos em conjunto na época, com o médico e tal. E isso auxiliava quando ela tinha sensação de pânico, sensação de desespero, sensação de ansiedade. Ela usava aquilo vinha com mágica, assim, equilibrava. E eu falei: escolho mais disso. Então foi a época que eu trabalhei com a estética terapia. Então, para mim não era só estética, tinha um valor terapêutico, até a drenagem. Se você for pensar numa drenagem linfática hoje, física, corporal, ela agrega um valor terapêutico, né? Você pensar numa retenção hídrica do corpo, que pode estar correlacionado ali com rim, bexiga, que não está conseguindo fazer todo aquele processo, está retendo líquido, retendo água, né? Tá relacionado ao elemento água, que tem relação com os órgãos de rim e bexiga. E ali, rim, bexiga em desequilíbrio é muito relacionado a medo, a insegurança. E aí, você faz um processo de drenagem, você melhora medos, você melhora a insegurança. E olha que mágico, através de uma drenagem você já tem um efeito terapêutico desse. Então, eu vi muitas pessoas que faziam sessões de drenagem comigo toda semana a mudarem comportamento, a começarem a fazer escolhas. Eu lembro de uma outra mocinha que começou a fazer faculdade, coisa que ela não escolhia fazer. Ela mudou de trabalho, ela estava infeliz há anos trabalhando no mesmo lugar, ela simplesmente pediu as contas, foi para a faculdade e hoje, nesse dia atual desse vídeo, hoje ela tá trabalhando na área que ela escolheu. E isso é muito encantador de você ver as possibilidades que essas técnicas foram agregando ao universo das pessoas. E aí eu fui me encantando cada vez mais e escolhia cada vez mais. Então, me formei depois de um tempo, aí eu escolhi fazer pedagogia, que fui, na época, um pouco criticada. Por que eu estava escolhendo pedagogia se eu trabalhava com massoterapia, que eu devia fazer algum outro curso correlacionado? Eu não dei muita bola porque as pessoas falavam, porque quem é pedagogo sabe a profundidade do que tem ali, do que a gente conhece, do que a gente aprende e o que você pode trazer de vivência para o seu dia a dia. E tudo que eu aprendi na pedagogia agregou muito valor nos meus atendimentos. E ali, depois eu vim fazer algumas pós-graduações, complementando isso tudo. E no meio dessas pós, eu escolhendo avançar mais no conhecimento de outras técnicas. Então, assim, tudo isso que eu tô contando para vocês, eu só fui agregando. Então, o conhecimento que eu tenho de massoterapia, eu agreguei técnicas integrativas com aromaterapia, cromoterapia, aurícula, eu fui agregando no que eu já fazia. E aí os resultados foram aparecendo. E aí eu escolho mais. Então, fui fazer curso de shiatsu, né? O shiatsu também foi algo bem bacana, assim, que entrou na minha vida como uma das técnicas terapêuticas. Foi muito mágico. O uso é uma técnica que eu utilizo até hoje. Hoje eu até ministro os cursos de shiatsu. E até que eu conheci Axis, né? Uma das técnicas aí que é bem conhecida, que é barras de Axis. Conheci por uma cliente que comentou, não demonstrei muito interesse. Aí uma outra cliente comentou de novo, falou que até tinha feito o curso e tal. Aí eu escolhi conhecer. Não encontrando ninguém na cidade onde eu moro que aplicasse barras de Axis, eu decidi fazer um curso. Então eu fui fazer um curso sem conhecer, sem nunca ter recebido. E ali foi
assim, um divisor de águas também, né? Cada técnica que eu fui aprendendo, ela foi sendo um divisor de águas, foi sendo algo transformador. Então, cada técnica, cada coisa que eu escolhi aprender e incluir no meu trabalho, no meu atendimento, era algo transformador para as pessoas, para a minha vida pessoal, para o meu trabalho. E a Axis foi assim, é a cerejinha do bolo que faltava no meu universo. Então, eu percebi que era uma ferramenta com o tempo, fui entendendo que era uma ferramenta de amplitude de consciência. E eu incluí isso no meu trabalho. Né? Aí conheci os processos corporais, a partir daí eu tive contato com o Reiki e vários sistemas do Reiki, então comecei a trabalhar com a questão energética. Então, quando eu trabalhei lá atrás com a estética, era muito físico. Então, eu tive uma experiência física bem incrível. Quando eu comecei a estudar um pouco da medicina chinesa, eu tive contato da transformação e da mudança que as pessoas tinham em relação à parte emocional e comportamental. E mental também. Mas era mais o emocional que eu percebia ali a mudança e a questão do comportamento. Quando eu venho para o Axis, eu percebo a amplitude da mudança de comportamento, de padrões, da parte mental muito intensa. Quando eu venho conhecer o Reiki, ele vem como um complemento de um upgrade de energia, de vitalidade para eu lidar com todas essas mudanças, com todas essas coisas que foram acontecendo na minha vida de uma forma muito, muito rápida. Várias coisas na minha vida pessoal foram acontecendo, né? Eu saí de relacionamentos tóxicos, eu desfiz sociedade que eu tinha, eu fui trabalhar sozinha, eu saí, né, lá da academia, eu montei uma sociedade, saí da sociedade, fui trabalhar sozinha, aí eu escolhi ministrar os cursos. Chegou num ponto onde eu fiz assim, gente, incrível tudo isso, eu escolho ensinar isso para as pessoas também. As pessoas que escolherem avançar e conhecer isso. Então aí eu me tornei facilitadora dos cursos de barras de axis, de facelift, e aí fui para os processos corporais, foi meu primeiro passo. Aí eu me tornei uma reikiana, passei por todo o processo das classes do Reiki, me tornei mestra reikiana, onde eu ministro hoje as classes. E também, quando eu cheguei num ponto de perceber que o meu conhecimento e as minhas experiências pessoais ao longo desses 24 anos, era possível eu criar algumas classes. Então, onde eu criei o curso de radiestesia aromática, aí eu fui trazendo outras técnicas que as pessoas foram me pedindo, eu trouxe aí o curso de Reiki, então eu fui agregando valores ao que eu já conhecia e trazendo aí para as pessoas esse conhecimento. Então, eu tô falando aí de um processo de 24 anos ou mais, porque se você for pensar que eu comecei com 14 anos trabalhando com o público, ali eu comecei a trabalhar com pessoas, entender e perceber como eu trabalhava com pessoas. E as oportunidades que foram vindo, eu fui absorvendo, eu fui agarrando todas as oportunidades que passaram pela minha vida e cheguei aonde estou hoje. Hoje, o que eu desenvolvo com todo esse conhecimento nos atendimentos terapêuticos é uma abordagem onde eu trago, eu entendo a pessoa, eu escuto a pessoa, você acaba me trazendo, né? Você como cliente traz ali uma questão que está te incomodando e aí eu vou incluindo as técnicas no seu corpo, nem você, que vai mudar seu padrão de funcionamento, de pensamento, de comportamento. Então, hoje, o trabalho, né? Eu me apresento como terapeuta integrativa porque eu integro realmente todas as coisas que eu aprendi. Trabalhar com essa integração traz um resultado final satisfatório. Então, hoje, dentro de todo o conhecimento e experiência que eu fui tendo ao longo do tempo, eu consigo atingir um equilíbrio físico, mental, emocional, energético, mental e até espiritual, né? Então, assim, todos esses campos é importante você lidar. Eu precisei passar por todo esse processo para entender cada área, cada campo, para poder juntar tudo hoje. E
eu costumo dizer que o meu trabalho ele se baseia em desbloquear do físico as questões emocionais. Então, um órgão que não está funcionando direito, uma dor física, ela tem um padrão ali, ela pode ter um padrão de comportamento ou de uma emoção que está trancada no seu corpo. Então, todos esses processos que a gente faz, porque as pessoas acham que equilíbrio emocional é sua mente tá boa, tá tudo bem. Mas e o registro que ficou no corpo, que ficou nos órgãos? E o seu comportamento? Às vezes você cria uma patologia por você, eu sou assim, vou morrer assim. Então, por você ser assim e achar que vai morrer assim, você tá criando algo no seu corpo. E aí aquele algo te incomoda. Então, quando você chega até aqui, eu trago uma visão de que precisa mudar esse comportamento. Você não precisa ser assim o resto da vida. Então, meus atendimentos se baseiam nisso. Então, veio todo esse processo de trabalhar com o público em alguns estabelecimentos, né? Como que eu citei, a sorveteria, a padaria, o frigorífico. Então, lidar com todas essas pessoas me fez aprender. Cheguei na loja de cosméticos, né? Ali aprendendo a lidar com o público e aí comecei a atender, né? Facial, corporal, comecei a aprender algumas coisas dentro da área da massoterapia. Fui trabalhar numa clínica de estética, onde eu foquei só a questão do conhecimento da estética, ampliei isso. Da estética, eu fui trabalhar por conta, continuei trabalhando com a estética, mas ali me deu a possibilidade de escolher outras coisas, aí onde eu fui conhecendo as técnicas terapêuticas e incluir dentro da estética, tendo esse resultado bacana que eu tinha com os clientes. Dali eu pude conhecer uma série de ferramentas, vou chamar de ferramentas, que serão as técnicas, né, integrativas, e que me trouxe aí a conhecer Axis, Reiki, que são técnicas que trabalham a questão energética, equilíbrio energético, a radiestesia, e aí eu fui agregando todos esses valores. Então, hoje eu uso tudo isso de uma forma assim bem sutil, bem leve nos meus atendimentos e nas minhas classes. Trago sim o ensino de tudo isso, né? De barras, de axis, o facelift, o processo corporal. Inclusive, eu tenho uma visão de que as pessoas, para ensinar algo para o outro, precisa ter uma experiência. Então, são 24 anos. Ponto isso, 24 anos de experiências com todas essas técnicas. Radiestesia, a aromaterapia. Então, todos esses conhecimentos e todas as experiências eu fazia dos meus atendimentos laboratórios, experienciais. Eu ia experimentando coisas, experimentando técnicas e percebendo o quanto que isso foi legal, isso não foi legal. Então, hoje, quando eu trago algo para o cliente, eu trago com uma propriedade, com uma certeza, porque eu vivenciei aquilo, porque eu usei aquilo ou comigo ou com alguém. E tô para te falar que praticamente tudo que eu aprendo, eu uso comigo primeiro. Primeiro comigo. Então, nunca vocês vão me ver indo fazer um curso XYZ para trazer algo novo para o cliente. Eu vou trazer esse algo novo para mim primeiro. E aí, dependendo do desenvolvimento daquilo, se for contribuição, eu vou trazendo nos atendimentos. Então, hoje é uma gama muito grande de técnicas, a reprogramação mental, que é bem bacana, as técnicas de biofísica, porque hoje, a minha formação hoje, além de todas essas técnicas integrativas, a pedagogia, né, graduada em pedagogia, que me dá todo o suporte aí para a questão do ensino, né, para a questão de como lidar aí nas classes, desenvolver tudo aquilo que eu aprendi na pedagogia, trazer ali a dinâmica, né, o conteúdo do material de uma forma simples para as pessoas, a pedagogia. Aí depois eu fui para as pós-graduações de arte, terapia, psicologia, coaching, e as técnicas biofísicas. Já estou na segunda pós de técnicas biofísicas, que são técnicas de frequências e que tem sido bacana incluir isso nos atendimentos. Com todo esse conhecimento, como eu já tinha falado antes, eu consigo atingir o equilíbrio físico, mental, emocional
energético e espiritual.